Mais uma aula, então. Vamos lá? Vamos continuar falando sobre o assunto que a gente está falando, só que agora numa etapa 2, agora numa etapa mais evoluída. Quando foi que a medicina mudou? Bom, na Revolução Francesa, né, você vê que isso não tem tanto tempo assim. Resolveu separar Deus da ciência. Você já deve ter percebido isso aí no filme Deus Não Está Morto. Já percebeu aí nas grandes teorias que existe, que se tira Deus. E tirou também a natureza da ciência, né? Como isso? É estranho. Mas quando você vai ao médico e você diz que você está fazendo um tratamento com as ervas, com coisas naturais, ele simplesmente zomba da sua cara, né? Às vezes chega a brigar com você. Então, a gente sempre indica para o nosso paciente que não fale que você está fazendo um tratamento natural. Simplesmente veja o resultado na sua vida. Não dê conta do que você está fazendo para as pessoas, porque elas vão zombar de você. Por quê? Porque tirou Deus da ciência, tirou Deus da medicina, tirou Deus criador da medicina. Sendo que quem criou o nosso corpo foi Deus, criou toda a maquinaria viva e entende muito bem que nós precisamos de estar bem física, mental e espiritual. Então, não tem como tirar Deus da medicina, né? Então é isso que nós estamos tentando restaurar. E hoje a gente vê que muitos terapeutas, né, todo terapeuta naturalista, ele inclui a espiritualidade no meio ali do seu atendimento. Só que nós não somos deuses. A cura não está dentro, assim, a minha cura física, a minha cura mental está totalmente dentro de mim. Eu tenho alguém que me criou, né? Eu tenho alguém que me criou. Então, assim, a parte espiritual não envolve a parte espiritualista. É diferente, tá? É bem diferente. Você pode ver aqui que a gente usou bastante medicina natural até agora. E somente nessa aula aqui a gente está falando da importância do espiritual. Então já sabemos aí quando foi que a medicina mudou. Então, assim, cada vez mais se exigia isso, foi no catolicismo que veio isso, que veio a questão da premiação de certificados, premiação de diplomas para os melhores alunos. Isso veio também, tudo isso veio do ensino católico, né? Não do ensino simples, não do ensino antigo. No ensino católico, jesuíta, é um ensinamento em que você tem que premiar as pessoas com diploma, com certificado. E isso é ruim só porque foi eles que criaram? Não, na verdade é necessário hoje em dia, porque nós vivemos num mundo onde só o que serve é o seu papel, não o seu conhecimento mais. Né? Você pode fazer um curso, aprender com diversas pessoas, que o que vale é o papel e não o seu conhecimento. Então, não tinha como, não tinha para onde correr, e o método, o ensinamento jesuíta é esse aí, tá? Então, essa separação de Deus da medicina é o que a gente vê todo dia, vê toda hora, onde a gente fica até meio constrangido de fazer uma oração com o nosso paciente, porque não é mais normal hoje em dia. E então a gente vai precisar de se habituar a toda essa realidade também, né? Então, assim, o termo obra, né, vem de trabalho, medicina vem da medicina, por quê? Porque a terapia que eu uso, eu sou médica. Só que hoje, prestem atenção no que eu vou falar. Hoje, eu não posso dizer que eu sou médica. Por quê? Porque eu não fiz a faculdade de medicina. Porque o que eu disse, o mundo mudou, as coisas mudaram. Então, como o mundo, como tudo mudou, você tem que respeitar as leis e as normas, né? Senão você vai preso.
Então, não somos pessoas que desrespeitam as leis, somos pessoas que respeitam as leis sim. Então, respeitando as leis aí, a gente não vai se denominar médico jamais, porque isso vai dar punição, né? Mas eu estou dizendo que diante de Deus, que é quem cura pela planta, é Deus quem cura pela água, é Deus quem cura pela terra. Tanto que Jesus, quando ele estava fazendo uma cura, ele usou barro para curar os olhos daquele doente. Então, essa cura que foi feita, a gente pode ver que Jesus já havia, que ele curou mais do que ele pregou. Então, o que está faltando entre as religiões é curar o físico. Cura-se o espiritual, mas a gente não acabou de dizer que são 3 ângulos? Não é o mental, não é o espiritual? Então, se são 3 ângulos, né? Por que a gente só utiliza o espiritual? Por que quando a gente está doente, a gente corre para o médico? Por quê? Oramos, queremos impor as mãos e fazer milagre como Jesus fez, de curar. Mas na apostila você vai ler um texto que diz que o trabalho que deve ser realizado nesse tempo que nós vivemos é um trabalho em que não é mais feito como os discípulos que impunham a mão e as pessoas eram curadas. O trabalho agora é esse trabalho que a gente está desenvolvendo, que a gente está promovendo para vocês através desse curso. É o conhecimento das obras de Deus, da cura que vem de Deus. Esse era o trabalho que Deus iria fazer agora nesse tempo que chamamos tempo do fim, né? Não é um termo que você não escuta, você sabe muito bem o tempo em que vivemos. Então, o termo agora é médico, você já entendeu. Você não é médico diante dos homens dessa terra, mas você é médico diante de Deus, tá? Você é médico diante da sua consciência, mas não pode usar esse termo e para não sofrer punição. Então, é por isso que essa obra não é de quem tem um diploma de medicina, mas é de quem tem o conhecimento dos tratamentos naturais, tá? Agora, missionário, por que esse nome? Por que a gente usa o termo missionário? O missionário vem de missão, né? Nós temos uma missão a cumprir. E a missão é não curar só o espiritual das pessoas, né? Levá-las para a igreja e a pessoa está doente e ela morre de doença ali sem conhecimento nenhum. Tanto que eu abri esse curso por causa disso. Eu abri esse curso porque eu li que todo membro de igreja deveria ser um médico missionário. Deveria ser uma pessoa que sabe dar um estudo bíblico. Mas essa pessoa ela sabe mesmo tratar as doenças de forma natural. Porque a obra de Cristo na Terra foi mais de curar. Gente, as pessoas estão sofrendo demais. As pessoas estão precisando muito de nós. E nós não sabemos como trabalhar. Isso que é o mais difícil que eu vejo no nosso meio. Então, aqui na apostila, na sua apostila aí, você vai ver que fala sobre o método moderno de cura, né? Isso na página 6, que diz: por essa razão o Senhor destinou um meio pelo qual o seu povo deve executar uma obra de cura física, aliado ao ensino da palavra. Não adianta você querer só tratar a pessoa com a palavra, se Deus está falando que você deve tratar com a cura física também. A obra do povo que segue os passos de Cristo é igual à obra de Cristo. E a obra de Cristo era essa. Era cura e palavra. Querido, é isso que eu te convido a fazer.
e na prática a entender sobre isso. Então, a obra que vai finalizar essa terra aqui é a obra médico missionário. Por quê? Porque é o braço direito de uma mensagem que vai abrir, expandir no mundo inteiro. E aí na sua apostila agora, na página 8, diz assim: é trabalho perdido ensinar o povo a voltar-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar os hábitos que fazem mal. Ou seja, eu ensino a pessoa, não, vamos para Deus, Ele vai te curar, Ele vai não sei o quê. Mas você não ensina que a pessoa está se matando, que a pessoa está com hábitos ruins que está levando ela ao câncer, que está levando ela à doença. Raramente uma pessoa que tem hábitos bons, que cuida da sua saúde, terá doença crônica, entendeu? Como no meio adventista vemos que Deus formou, que Deus deu uma mensagem de saúde. Você pode ver a TV Novo Tempo aí que tem vida e saúde, e tem tantos. A gente tem no meio adventista aí grandes clínicas e spa que falam sobre saúde e de forma natural. Mas a pergunta é: e quem não tem dinheiro para ir nessas grandes clínicas? Você sabe realmente trabalhar? A preocupação é essa. E aqui a gente vai vendo que na sua apostila aí, que é uma apostila que está assim, cheia de textos, que são textos dos livros de Ellen White, na página 12 diz assim: ele vê se seus deveres são realizados com estrita integridade ou de maneira descuidosa e desonesta. Cada ato de fidelidade é registrado, cada ato de desonestidade também é registrado. E toda pessoa é finalmente recompensada segundo suas obras. Muitas pessoas acham que para fazer uma obra médico-missionária, que ela deve fazer uma obra de graça. Mas eu vou te falar, eu tive experiência muito péssima com isso. Bom, é claro que se eu tenho uma vizinha que é uma pessoa idosa, não tem condições nenhuma de fazer um pagamento com tratamento natural, é uma mulher que recebe muito pouco por mês, viúva e tudo mais, ou não. Claro, gente, que eu vou fazer um atendimento gratuito para essa pessoa. Com certeza, ainda vou levar a palavra para ela. Entendeu? Só que de forma responsável, mas é um trabalho que você não pode fazer gratuitamente. Não dá. Olha, péssima a experiência que eu tenho com isso. Muito ruim. Porque até entre os adventistas mesmo. Eu vou contar uma experiência minha aqui que é para você, aluno, aprender, tá? Para você, aluno, aprender. Tira uma coisa da sua cabeça. Fazer uma obra médico-missionário é não cobrar. Se eu cobrar, eu vou estar agindo errado. Bom, primeiro, a Bíblia que está na tua mão, ela teve que ser comprada, ela precisou de dinheiro para ser comprada. Tudo que você usa, que você veste, precisou de ser comprado. Então, por que o médico que pagou a medicina e se formou, ele não está te atendendo de graça. Ele te atende, alguém está pagando ele para isso, mesmo se você não estiver pagando. Então, por que a gente acha que o adventista, que quem vai fazer a obra médico-missionária não pode cobrar? As pessoas não dão valor. Infelizmente, as pessoas não dão valor a tratamentos naturais de graça. Minha experiência agora eu vou contar para vocês. Tá? Minha experiência. E muito chato, tá? Contar isso para vocês. Não é algo que eu gosto de falar, não. Mas
eu fiz um tratamento gratuito de uma mulher que estava acamada. Chegando lá no dia, né? Chegando no dia lá, passei o tratamento, ela tomava, assim, milhões de remédio. E eu sabia que o fato dela estar doente daquele jeito era de intoxicação de remédio. Para minha surpresa, eu não imaginava, porque assim, a mulher que me levou lá, ela não era adventista. Então, para minha surpresa, eu encontrei adventistas lá. No primeiro dia que eu fui consultar essa mulher, quem estava lá era um irmão adventista, uma irmã adventista, que não parecia estar muito feliz com a minha visita, tá? Fiz a consulta lá gratuita, que foi uma outra pessoa que havia me levado. Depois, quando eu estive num pequeno grupo, as pessoas que estavam no pequeno grupo conheciam aquela mulher que eu estava tratando de graça. E eles falaram mal de mim ali na minha cara, no grupo. Eles falaram assim, se a mulher morrer na tua mão, aí depois a culpa vai ser toda da igreja. Eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo. E começou as acusações ali, uma coisa assim muito péssima, sabe? Então eu não vou falar qual igreja que eu estava, que isso não me importa, eu não tenho mágoa nenhuma, não sinto nada de rancor nenhum por ninguém, Deus me livre sentir. Mas é experiência, são experiências que a gente passa na nossa vida. Daí, olha só, acabou não. Daí, eu fiz alguns tratamentos com essa mulher, né? Dispunha meu tempo, ia até lá, ia de carro até lá, na casa dela, fazia o trabalho que tinha que fazer. Só que sabe o que aconteceu? Havia uma mulher que tratava ela, que cuidava dela em casa. E aquela mulher, ela não fazia o tratamento que eu passei direito para aquela mulher. Quando eu estava lá, eu fazia o escaldapé, fazia alguns tratamentos assim, que aliviava rapidamente a dor dessa paciente. Mas aí, depois eu fiquei sabendo que quando os adventistas iam visitar ela, que eles falavam que ela tinha que tomar remédio, que ela não podia tirar remédio, que não podia tirar os remédios que eu mandei tirar, porque eu não mandei tirar todos os remédios, eu só queria, tipo, para que uma pessoa vai tomar 4 remédios para uma doença só, que na verdade não tá sendo como água. Os 4 não tá fazendo efeito nenhum, então é ilógico isso. Aquilo só vai servir para paralisar o rins daquela pessoa e o fígado, entendeu? Então, eu descobri que depois que aqueles irmãos adventistas estavam indo na casa daquela mulher, eu descobri ali que como se fosse a empregada dessa mulher, que ela não podia pagar, mas sempre tinha os filhos, alguém ali que ajudava, porque ninguém queria cuidar dela, né? Então pagava para poder cuidar dela. E descobri que aquela mulher falava mentiras de mim para o grupo que ia visitar. E o grupo também falava mal, que era adventista. Então, daí não tinha ninguém ajudando no tratamento da mulher, só estava piorando, né? Chegou um tempo em que eu percebi que ninguém estava dando valor àquele sacrifício que eu estava fazendo, nem a própria mulher que estava sendo beneficiada, ela já estava sem dores, já tinha eliminado o inchaço da perna dela. Que ela que estava melhorando, ela mesma, ela já não estava dando mais valor. Sabe? Eu senti isso. Daí, eu encerrei o tratamento com ela. Falei, olha, eu não posso vir mais. Se você quiser jogar tudo fora que eu passei para você de coisas naturais, você pode jogar fora. Eu usei do meu dinheiro para fazer esses remédios aí naturais que eu trouxe. Não te cobrei nada, mas pode jogar fora, você não tá usando.
e já tá dando problema, pessoas falando mal de mim, sendo que eu vim aqui fazer uma obra que eu quis fazer para te ajudar. E foi o que ela fez, ela realmente jogou tudo fora. Depois de um tempo para frente, ela veio a falecer, descobri depois que ela veio a falecer, e foi uma experiência assim, muito ruim. Depois, também tratei outras pessoas também de graça, e eu ficava em cima da pessoa. Vem cá, você fez tal desintoxicação? A pessoa, ai não fiz ainda. Passou meses e meses, e as pessoas não faziam a desintoxicação que eu passava. Não fazia o tratamento que eu passava. Aí eu disse, não é possível. Eu estou fazendo a obra de Jesus, mas as pessoas só dão valor à coisa que é paga. Não dão valor às coisas que são de graça. Meu Deus, que é isso? Tive grande decepção entre adventistas, tive grande decepção entre não adventistas, porque não davam valor mesmo. E ali no local ali que eu estava, eu era ninguém, né? Com as minhas terapias, com todo o meu conhecimento, com toda... As pessoas falavam de doença na minha cara, assim, e não me pediam opinião de nada. Então, eu também não dava. Entendeu? Então, quando eu passei a cobrar, as pessoas começaram a fazer tudo que eu falava para fazer. Sabe por quê? Porque elas sabiam que elas haviam pago por aquele tratamento e que elas precisavam fazer, porque elas não queriam desperdiçar o dinheiro que elas pagaram. Estranho, né? Mas é o que eu tenho para te contar. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só. Depois fui trabalhar numa clínica onde eu atendia várias pessoas que não eram adventistas. E entre pessoas que não eram adventistas foi aonde eu mais cresci. Foi aonde foram pessoas que eu mais atendi e foram pessoas que mais ficaram curadas de suas doenças. Muitas delas eu consegui levar muito conhecimento mas pouquíssimas eu consegui levar Jesus. Por quê? Quando você trabalha num ambiente que você atende na sua casa, é diferente. Porque na sua casa você tem uma liberdade a mais, porém o paciente não te dá valor porque ele está num ambiente doméstico. Então também tem isso. As pessoas não te olham como um profissional. Você sabe como que as pessoas te olham como um profissional? Quando você tem um ambiente que parece um ambiente médico, onde tem a mesa, tem um computador, tem não sei o quê, ali você é visto como um profissional. Eu tô te falando da experiência própria, tá? Então, quando você vai começar a fazer um atendimento na casa da pessoa, é complicado, porque a pessoa se sente na casa dela e ela começa a não te tratar com o respeito que merece. Como alguém que está ali para fazer um trabalho, alguém que está ali, que tem um tempo limitado, que precisa atender outros pacientes também. A pessoa não tem essa noção. A pessoa começa a te tratar como amiga e aí conta a vida dela inteira, desabafa e vai. Quando você vê, você chega em casa quase de noite e atendeu uma pessoa só. Então, o profissionalismo... Então, eu tive todas as experiências e não gostei. Quando eu tive o meu espaço certo para atender, ali sim, eu colocava um livro da igreja para doar, um folheto da igreja para doar, oferecia uma oração e a pessoa já aceitava. Era um ambiente 100% diferente. As pessoas viam realmente como, eu estou num ambiente médico. E só assim que dava para distribuir materiais de folheto, só assim que dava para fazer uma obra mais expandida. Porque enquanto era aquele trabalho em casa, as pessoas não viam você como um profissional. Agora você vê assim, o que isso tem a ver com a obra médico-missionária? Missionária vem de missão, vem de coisas grátis. De graça recebeu, de graça dai. O que você recebeu de graça? A palavra. Você cobra pela palavra de Deus? Não, você recebeu de graça. Entendeu?
Agora, a tua medicina natural, a tua terapia natural, você pagou para ter esse conhecimento. Então, você não recebeu de graça, você pagou. Você está pagando, por isso que você está aqui comigo, você está me assistindo. Se você não pagar, você não assiste. A realidade é essa. Todos precisamos de dinheiro. E as pessoas só dão valor ao que paga, ao que sai do bolso delas, entendeu? Dá pra gente, conforme a gente vai ficando conhecido, a gente vai cobrando um valor mais caro porque a gente está investindo? Sim. Mas parece que é assim que as pessoas dão valor. E foi isso que aconteceu. Então, missionária vem de cumprir uma missão. E quando você começar, eu não vou falar as coisas que estão na apostila, porque você já vai ler. Você já vai ler. Quando você, meu querido aluno, começar a se comportar como um profissional, você vai alcançar mais pessoas. E aí você vai cumprir a obra, você vai cumprir a medicina e você vai cumprir a missão. Obra, médico, missionária. Você vai cumprir a missão. Sabe por quê? Porque missionário é aquele que leva a palavra. E a palavra você consegue alcançar as pessoas quando você traz a cura natural. Pela cura natural, você alcança a vida das pessoas para a palavra. A pessoa fica muito mais suscetível, a pessoa fica muito mais aberta à palavra de Deus quando ela recebe uma cura. É a mesma coisa, uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou com muita fome. Aí você diz assim, peraí que eu vou pegar um estudo bíblico e vou te dar. Ela quer o estudo bíblico ou ela quer uma comida? Ela quer uma comida. Então hoje a gente chega para um monte de pessoa doente e só dá a palavra. Mas a gente leu na apostila aqui dizendo que são palavras inspiradas, não foi eu que coloquei ali. São palavras inspiradas, eu citei o livro que estava escrito. Que a gente precisa colocar a cura física misturada com a cura espiritual. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele ofereceu a cura física e depois ele ofereceu a cura espiritual. E esse é o método. Esse é o método. Na página 16 do teu certificado, teu certificado vem depois. Dá uma olhada aí na página 16 da sua apostila, o que diz. Essa daqui é para finalizar, hein? O Senhor não quer que a obra médico-missionária esteja separada da obra evangélica, ou a obra evangélica seja separada da obra médico-missionária. Há uma combinação. A obra médico-missionária é para ser considerada como uma obra pioneira. É os dois que andam junto, viu? Ele não falou assim, não, você vai lá e você prega só o evangelho. Mas ele explicou. É como Jesus fez. É os dois. Você vai trabalhar com a obra de cura e você vai trabalhar com a obra combinada da palavra. Olha que texto interessante aqui na página 21. Cristo nos deu o exemplo. Ele ensinava as verdades evangélicas extraídas das Escrituras e também curava os doentes que iam a ele em busca de alívio. Foi o maior médico que o mundo já conheceu. E não obstante, aliava a sua obra de curar a transmissão da verdade para salvar a alma. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. Aí veja bem aqui. Alguns deixam completamente de compreender a importância de serem os missionários. E também os missionários médicos. Chega a dizer aqui que todo pastor deveria ser um médico missionário? Mas não é isso que vemos. Há muitos textos importantes. Olha só, Deus realizará isso na página 26. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do Espírito do que pelo
preparo de instituições científicas. Mas por que no meio adventista se dar mais atenção e mais glória a pessoas que têm estudos instruídos em instituições? Ai, você estudou em tal faculdade? Você é um mestre nisso, um PhD daquilo. Você é um médico formado em tal, então você é digno de respeito. Mas o terapeuta que é formado ali e que já curou diversas pessoas, não, esse não é ninguém. Entendeu? Então, o conceito, até eu e você devemos mudar. Respeitar mais os terapeutas naturalistas. Dar o respeito que eles merecem. E esse respeito vai começar de você se respeitando, você se valorizando. E não você fazendo atendimento de graça como se fosse um herdeiro. Então lembre-se, de graça dá e de graça recebei a palavra. Mas a cura você pagou. E você deve administrar essa cura para alcançar a pessoa. Lembra dos leprosos? Então, 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Então, você pode... Eu mesmo, assim, já fiz um trabalho que diversas pessoas foram curadas. Mas pergunta se eu consegui dar estudo bíblico para todas elas. Não. E isso é uma coisa normal. Mas o fruto ali, tá ali. Porque um dia pode germinar. A semente foi lançada, mas um dia ela pode germinar. A pessoa um dia pode lembrar, eu fui curado pelo tratamento natural, pela cura natural. Então, eu vou procurar esse Deus que me curou. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, essa foi a conversa de hoje, tá? Porque eu considero que isso foi algo assim importantíssimo para você saber e para você se valorizar. Se valorize como terapeuta que você é. Tenha orgulho disso, tá? Não seja orgulhoso, mas tenha o orgulho de fazer parte das terapias naturais de Jesus.